Neste vídeo eu vou falar sobre uma coisa fundamental, a divisão entre os pensadores digitais indutivos e dedutivos. Isso faz uma grande diferença. Existe uma divisão clara entre os autores que estudam a revolução digital. E eu diria que essa divisão vai para dois lados. Existe o método dedutivo, que você bate na filosofia, você vai questionar alguns conceitos básicos de como a gente pensa o ser humano e a sociedade. E você tem os indutivos, que não questionam esses conceitos básicos e vão direto para os fatos. Então, no momento em que você vai decidir estudar esse assunto, você vai ver essa divisão clara. Esse livro Organizações Exponenciais, que, na minha opinião, já de cara, me parece bem melhor do que o Transformação Digital, que a gente analisou, ele é claramente um livro que não fez o dever de casa do método dedutivo, de fazer questionamento de determinados conceitos que a gente precisa fazer. Na página 22, ele diz como é que ele chegou às conclusões. Avaliamos 60 livros, entrevistamos executivos, investigamos as características das 100 startups, investigamos as características das 100 startups e avaliamos apresentações e colhemos informações importantes do corpo docente da Singularity University. O livro, obviamente, não é um livro que vai falar abobrinha. É um livro que é muito mais, na minha opinião, muito mais interessante do que o livro Transformação Digital, que não faz uma pesquisa, um mergulho tão completo. Mas qual é o problema que esse livro tem? Antes de fazer esse mergulho, antes de conversar com essas pessoas, existem alguns valores centrais da sociedade humana que a gente traz na bagagem, no acervo, que a gente pensa a sociedade de uma determinada maneira, como é que muda a história, qual é o papel da tecnologia na sociedade, qual é o papel das mídias, como é que a gente modifica a mídia, por que a gente modifica a mídia, por que o Sapiens, de tempos em tempos, modifica a mídia. Tudo isso facilita a gente entender as mudanças e permite que a gente não caia em determinados erros que os autores acabam caindo por causa disso. O livro tem méritos, eu já vejo que ele tem méritos, mas existe um problema central de cara. Ele optou pelo método indutivo. Eu vou aos fatos com os mesmos paradigmas. Eu, quando escrevi meu livro, eu optei pelo método dedutivo. Eu vou questionar os paradigmas para depois eu ir aos fatos. E vocês vão ver como isso é importante e como isso vai fazer a diferença quando a gente analisar esse cenário digital. Queria ouvir a sua opinião no seu comentário sobre este vídeo.